Oi, oi, vidas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse workshop Incensaria Ancestral. Vamos começar fazendo uma concentração, inalando profundamente pelo nariz e soltando lentamente pela boca. Eu evoco aqui a minha egrégora, a minha centelha divina, o meu eu superior. Todos os meus mentores e guias espirituais que foram direcionados para me ajudar a realizar essa minha missão aqui nessa terra. Me conecto com o propósito do qual eu estou aqui a servir. Me conecto com cada um de vocês que cruzaram o meu caminho, que de alguma forma sentiu esse chamado. Me conecto com a presença do aqui e agora, nessa manhã de chuva em São Tomé das Letras. Me conecto com a energia das ervas medicinais, da egrégora ancestral. Me conecto com os meus ancestrais. Estou aqui já com incensinho natural. Me conectando com a energia do alecrim e palo santo, trazendo essa conexão com o coronário, com a comunicação, com a alegria. E aqui dentro dessa imersão que está apenas começando, vamos ouvir falar muito ainda sobre essas ervas, sobre toda essa egrégora aqui, né, que a gente se conectou neste momento. Então, vamos lá para a nossa primeira aula, né, da incensaria ancestral, que, como vocês já podem ver, hoje a gente não vai ter prática, hoje eu estou aqui só usando mesmo ó, do bastão de ervas, que amanhã a gente vai aprender. Porque quando eu senti esse chamado para poder ensinar, né, sobre os incensos naturais, devido a um processo bem individual meu, mas também pelo pedido das pessoas, né, aqui de São Tomé, das mulheres aí que me acompanham e que vê eu postando, sempre uma ou outra ficava perguntando, nossa, faz uma live, nossa, ensina e tal. Então eu recebi e aceitei esse chamado, né, de estar passando um pouquinho do que sei aqui para vocês e busco fazer isso cada vez mais, né. Quando me veio esse insight, me veio antes que, apesar de fazer um incenso natural, né, principalmente esses de bastão, ser algo simples de ser feito, é um processo muito intenso, é um processo espiritual. A gente não faz bastão de ervas por apenas estética ou por apenas aroma, porque esse incenso aqui é um incenso espiritual. Tanto que a queima dele, a forma que ele se queima, né, que eu sempre explico para as pessoas que compram comigo, né, e que eu ensino, é bem diferente do convencional, né, daquele apenas aquele incensinho lá de vareta que tá ali só para dar um aroma mesmo, né, para trazer aquela energia gostosa para o ambiente, mas mais frisando mais o aroma. Esse incenso aqui, a queima dele é inteligente. É como se fosse a energia do reiki, né? A energia do reiki não é inteligente, ela sabe onde tem que ir, o que ela tem que trabalhar. O incenso de bastão, só vou dar um parecer para vocês aqui, como que isso aqui é sagrado, né? Para vocês entenderem a importância desse resgate ancestral antes de confeccionar. Então, um incenso desse aqui, quando a gente queima, a gente coloca uma intenção. Por isso que a gente sempre tem que fazer um incenso de acordo com o que a gente busca e de acordo com o poder oculto de cada erva, né? Que a gente vai aprender aqui também um pouco sobre isso. Então, por exemplo, esse aqui, que é alecrim com palo santo, por que eu escolhi ele? Porque hoje eu estou aqui para liberar, né? Para passar um conhecimento. Então, quando a gente trabalha nessa questão de passar um conhecimento, de conectar com o plano espiritual, com os nossos mentores, a gente está falando do terceiro olho, coronário e laríngeo, né? Que o laríngeo também vem trazendo a comunicação. Então, por isso que eu escolhi esse incenso, né? Porque ele vai trabalhar essa questão
de eu estar limpa, né? Porque o alecrim faz um pouco dessa limpeza. Então ele vai fazer esse processo de eu estar limpa, com a minha aura limpa, com a minha aura alegre, né? Longe de toda negatividade, de toda autossabotagem. Vai também fazer um processo de conexão com os meus mentores e guias, através do alecrim e principalmente do palo santo, né? Que se conecta tanto aí com os planos superiores e com os nossos mentores e guias espirituais e ancestrais. Então, por isso que eu escolhi esse incenso. E sempre que a gente vai fazer um incenso, a gente tem que saber qual que é a intenção que a gente quer. Porque a gente não está trabalhando com apenas aroma. Aroma é 20% desse incenso, gente. Não tem como, qualquer erva que você queima tem um aroma muito gostoso, né? Mas o objetivo do incenso é sempre algo mais profundo, além dessa questão do aroma, né? Um processo mais espiritual, de autocura, né? De limpeza, de proteção, de amor próprio, de harmonia. O que você deseja atrair para o seu campo, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é isso quando a gente vai confeccionar o incenso natural. Porém, para a gente ter mais consciência de como faz esse incenso, porque a queima dele é muito mágica. Se você faz um incenso de limpeza e proteção, por exemplo, e você vai queimar esse incenso na sua casa, você vai colocar ele ali no fogo, né, ou com maçarico, e vai passar ali no seu ambiente, vai deixar em cima de um pratinho, alguma coisa, e ele vai queimar até fazer com que aquela energia que você buscava, que você emanou, que você cocriou, esteja ali permanente no seu ambiente. Então, se aqui eu tô com um processo de obsessor, ou assediador, ou inveja, né, dentro do meu lar, se eu fazer uma defumação com incenso de limpeza e proteção, pode ser que, se tiver muito carregado, ele queime a metade, ele queime até ele todo. Já aconteceu do incenso queimar por inteiro na primeira queima. Só que isso é muito raro, porque o normal de um incenso é ele queimar mais ou menos da largura de um dedo. Então, um incenso de bastão, dependendo do tamanho que você faz, ele dá de 15 a 20 vezes, né? De 15 a 20 queimadas, porque ele vai queimar sempre o necessário para o ambiente ou para a sua própria energia, né? Porque às vezes você pode acender ele para passar em você. E aí você deixa ali e analisa o quanto ele está queimando. Porque se estiver queimando muito é porque estava com uma falta muito grande daquela intenção que você pôs. E se estiver queimando pouco é porque não precisou de queimar tanto para fazer esse equilíbrio, né? Não estava tão desequilibrado o campo assim. Então é um incenso inteligente, né? E é muito além de apenas o aroma, que a gente consegue identificar como está a energia do nosso corpo ou do nosso ambiente, da nossa casa, do nosso trabalho, com apenas essa observação da própria queima desse incenso. Então a gente já vê aí que ele é realmente um incenso diferenciado. E aí, o que entra, né? Onde entra o resgate e a magia ancestral nesse processo? Vou tomar um chazinho aqui que minha boca já secou. Se você tiver com um chazinho aí ou uma água, aproveita para tomar também. Então, onde entra, né, esse resgate ancestral que eu falei com vocês? Eu senti, né, de canalizar, antes de ensinar a fazer os incensos, fazer aí esse resgate à magia ancestral, para que vocês tenham essa compreensão e veja se realmente é para você mesmo essa parada de confeccionar incensos ou outros tipos de produtos naturais, né, de viver dentro do hermetismo, do herbalismo. Então, para que vocês sintonizem, né, com a origem dessa medicina, né, dessas ervas medicinais e dessa prática ancestral, porque a defumação é uma prática ancestral e o bastão de ervas, né, que é um defumador basicamente, é uma prática ancestral, a gente precisa se conectar com a nossa própria ancestralidade. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Vocês sabem aí, por acaso, quem foi a bisavó de vocês? Quem foi a tataravó? O que ela fazia? Onde ela vivia? De que ela morreu?
Você tem aí um pouco de noção de onde é que os seus ancestrais vieram, a bagagem que eles carregam, a herança positiva, a herança negativa. Tudo isso a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu queria primeiro trazer essa reflexão do que é a magia, né? Que a gente está falando de resgate à magia ancestral. Então a gente tem que resgatar a magia ancestral que habita dentro de nós. Então antes da gente fazer esse resgate, vamos entender primeiro o que seria a magia. Eu costumo dizer que a magia ela é um mistério divino, porque a magia está muito conectada também com o mistério, com o oculto. Tanto que quando a gente fala o poder oculto das ervas, a gente poderia também falar o poder mágico das ervas. Então o oculto e a magia para mim está muito conectado, como também está conectado com Deus. Porque quer uma coisa mais misteriosa, mais oculta do que o próprio Deus, né, o próprio Criador? Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe nada. E é mágico como Ele age em nossas vidas. É mágico como Ele nos abençoa, como Ele nos cura, nos traz consciência, nos traz vontade de viver. É mágico como Ele fez o nosso planeta. Quando a gente vai para a praia ou aqui em São Tomé, uma região montanhosa, a gente vê como que é mágico todos esses detalhes que Deus criou. Então a magia está muito conectada com o mistério, com o oculto. Então eu costumo dizer que a magia seria o mistério divino, o mistério de Deus. Porque onde há magia positiva, onde há magia divina, há a presença de Deus. Então as ervas são mágicas, as ervas são criação do próprio Deus, né? Do nosso próprio Criador. Então para mim a magia ela é essa conexão, né? De você ter uma intenção, de você ter uma fé em alguma coisa, de você querer realizar muito alguma coisa em sua vida, materializar ou receber uma bênção, né? Tudo isso tem magia. A magia, ela é usada por todas as religiões de forma declarada ou não. Toda religião ou pessoas que também não cultuam religião, mas têm os seus rituais consigo mesmo de alguma maneira, está praticando magia. Todos nós praticamos magia. Quando a gente faz um próprio café ali, né, que é um processo de infusão, a gente está fazendo um processo mágico, está fazendo uma transformação, uma magia, né, misturando um elemento com outro para que nasça um novo sabor. Isso também é magia. Então percebe como a magia está em nós e nossa vida o tempo todo? Quando a gente começa a refletir o que é magia, a gente percebe que a gente usa ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. A magia é a ciência também, né? Há muitos e muitos anos atrás, a ciência foi separada da magia. Mas você acender clicar no botãozinho e a luz acender, isso é um processo mágico, é um processo alquímico, é um processo de transformação, que tem ali um certo mistério. A gente que não entende, a gente não sabe muito bem como isso funciona. Só quem entende mesmo de eletricidade que vai saber ter clareza de fato como que isso funciona, porque é um processo mágico. Então a magia, ela está muito conectada também com essa manipulação mental e energética. Porque quando a gente faz uma magia, a gente está fazendo ali uma manipulação mental e energética para que aquilo aconteça. Esses descobrimentos que tiveram, né, igual a eletricidade e tudo mais, foi uma manipulação mental e energética que aquele cientista ali colocou naquele momento. Ele teve a intenção de inovar, de criar algo novo. Então foi a partir dessa manipulação mental e energética, né, do que ele desejava, do que ele pensava, do que ele mentalizava e do que ele acreditava que fez com que realmente a energia funcionasse, né, e a partir daí várias outras coisas foram se abrindo. Então vê como que esse processo alquímico, científico, é mágico, é divino, tá tudo conectado. Então quando a gente começa a ter consciência disso, muitas coisas mudam, né? A gente começa a quebrar muitas crenças limitantes de certos assuntos, de certos aspectos, né, referente à espiritualidade, referente a formas de olhar para Deus, né?
E, gente, como eu falei antes, a magia ela é utilizada em todas as religiões de forma declarada ou não. Algumas religiões não acreditam em santos, outros não acreditam em imagens, outros não acreditam em vida após a morte, né, em reencarnação. Cada um ali tem as suas crenças, mas todos usam da magia. Você pode ir na igreja católica, tem tanta coisa ali, tem água que benze, tem vela, tem o altar, né? Eles têm o altar, geralmente toda religião praticamente tem o altar, né? Sempre vai ter um templozinho ali onde eles colocam ali esses elementos da natureza e fazem esse processo mágico para trazer transformação na vida das pessoas. Então toda religião utiliza da magia de vários aspectos, né? Só que como o sistema de uns anos atrás foi tentando reprimir esses saberes, foi tentando ocultar esses saberes, né, que os grandes ficaram sabendo desse poder, né, dessa magia, da questão das vibrações, né, das leis herméticas, quando todos esses conhecimentos foram chegando nas mãos dos grandes, eles perceberam que se todo mundo tivesse aquele conhecimento, não teria quem limpasse o seu chão, não teria quem servisse você, né? Porque não poderia todo mundo ser desperto, inteligente e sábio para ter uma vida próspera e abundante e plena, né? Então, começou então esse processo de ocultar esses registros, de ocultar esses conhecimentos e também fazer uma certa manipulação e inversão desses valores. Foi onde separou a magia da ciência e começou a colocar que tudo tudo era referente à magia era satânico, né? Tinha que ser crucificado, não era de Deus. Começou a separar a magia de Deus, sendo que a magia é um fragmento divino. Então, quando começou esse processo, né, de ocultar esses saberes, ocultar essas descobertas que foram feitas ao longo da nossa humanidade, né, desses anos aí, desses 2.000 anos, 4.000 anos, que dentro, né, da formação completa a gente estuda sobre a ancestralidade da Terra, né, a gente fala aí um pouco sobre os primeiros povos, né, as primeiras civilizações, incas, astecas e maias, para realmente ter essa compreensão do que é a ancestralidade. Não só a ancestralidade da nossa família, não só a ancestralidade cósmica, mas também a ancestralidade da própria Terra, né? Então lá a gente entra muito nesse processo para entender, né, a origem da magia, de onde é que vem, né? E a gente fala muito sobre Hermes Trismegisto, né, o 3 vezes grande, que foi o pai da magia, que trouxe todo esse conhecimento há mais de 4.000 anos, né? No Antigo Egito, em outras regiões ali daquele lugar. Então, essa magia ela é muito antiga. Ela foi disseminada aqui para nós há muito tempo antes do próprio Jesus Cristo estar aqui na Terra, né? Porém, os grandes foram descobrindo e foram ocultando, né? Tanto que tem aquele documentário do O Segredo. O Segredo fala muito sobre as leis herméticas, sobre o hermetismo, sobre a lei do mentalismo, sobre a lei da vibração, da causa e efeito, né? Então, é muito interessante. Eu não vou trazer sobre esse assunto aqui, mas busquem estudar sobre as leis herméticas. São as leis universais que foram encontradas em uma tabueta de esmeralda, né? Escrito por tal Hermes Trismegisto. É como se fossem os 10 mandamentos, só que os 10 mandamentos vieram muito depois. Vieram para trazer organização, né? Que estava todo mundo vivendo como animais aqui. Então, só que antes mesmo dos 10 mandamentos veio essa tabueta de esmeralda com essas 7 leis herméticas, essas 7 leis universais. Que você, sabendo ou não que elas existem, ou acreditando ou não, você está suscetível a acontecer. Né? A lei da causa e efeito, né? O que você faz, você recebe. O que você planta, você colhe. Você acreditando ou não isso vai acontecer ao longo da sua vida. Então é muito interessante que vocês tenham consciência desse processo aí das leis herméticas, tá? Isso desperta muito o nosso caminhar.
Não vou entrar nesse assunto, mas dentro da formação a gente fala sobre todas as leis herméticas, fala cada uma delas, né, de forma ali mais detalhada. Estudamos sobre o Hermes Trismegisto e sobre outras figuras aí que fizeram toda a diferença nesse caminhar. Então, voltando aqui para esse processo, né, do que é magia, a gente entendeu então que essa magia ela está aí, declarada ou não, utilizada por todas as pessoas, por todos os seres, por todas as religiões e etnias e filosofias de pensamento. E o que seria, então, a magia ancestral? O nome já diz, né? Magia é tudo isso que a gente falou aqui agora. O ancestral é o que vem antes, né? É os nossos antepassados. Logo, magia ancestral é os processos mágicos, as práticas mágicas passadas de geração em geração, passada de pessoa para pessoa. Porque como eu estava falando lá, né, do hermetismo, do Hermes Trismegisto, naquela época a gente não tem tantas informações sobre todo o conhecimento que foi disseminado naquela época, lá no Antigo Egito, porque tudo era passado de forma oral, né? Esses grandes sábios e filósofos, eles não gostavam de escrever, não tinha livros, né, falando tintim por tintim de todo conhecimento mágico e conhecimento cósmico que eles tinham, porque eles acreditavam que tinha que ser passada de forma oral, né, de pessoa para pessoa. Então, por conta disso, a gente perdeu muita coisa ao longo do tempo. Porém, o que mais prevaleceu foi a magia ancestral, que é aquela magia que foi passada de geração em geração dentro do núcleo de cada família. Porque pensa, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, quem era, né, o seu descendente, né, o seu ancestral daquela época? Alguma coisa ele descobriu lá naquela época que passou para o filho, que passou para a filha, para a esposa, e que aí foi passando de geração em geração até chegar nos tempos de hoje. Existe um teste, gente, que é um exame de DNA ancestral, para você saber a origem da sua ancestralidade. E eu fiz o meu, né, depois eu posso até compartilhar com vocês. Eu fiz o meu, como que chama o nome? Eu não vou lembrar agora, mas depois eu vou mandar lá para vocês certinho. Genera, na verdade, Genera teste de DNA. Aí eles mandam para você coletar ali um cotonete para coletar a própria saliva, e a partir desse exame de DNA da sua saliva consegue descobrir quem foi um dos primeiros lá do seu ancestral dessa terra, né, dessa vida, dessa família que você está hoje, que pode ter começado essa geração. E o meu deu há mais de 2.000 anos atrás, né? Então, assim, pensa só, há quantas e quantas gerações estão sendo passadas informações para que possa chegar, para que hoje possa chegar até a gente. Então, todo o conhecimento que a sua mãe te passou, que a sua avó te passou, que dentro desse processo aqui do resgate você vai resgatar muitos conhecimentos. Talvez você pense aí, a minha avó, minha mãe não passou nada, ou a minha mãe é muito cética, minha mãe não tem conexão, ou tudo mais. No fundo, todas nós recebemos essas informações. Porém, a gente recebe geralmente quando somos criança, né? Quando a gente está ali naquele berço ali, de morar com os pais, né, de viver com eles diariamente, de ser criado por eles. É ali que a gente recebe muito dessas práticas ancestrais, ou pelo menos vê eles praticando, entende? Então, quando a gente entra nesse processo do resgate da criança interior também, a gente resgata muitas informações. Eu vou encaminhar para vocês algumas anamneses, né, para vocês fazerem esses resgates dentro de vocês, tanto do resgate da criança interior, quanto do resgate da própria ancestralidade ali com a árvore genealógica, tá? Para que vocês possam relembrar, para que vocês possam investigar, né, dentro de si mesmo e dentro das memórias que você tem aí ao longo da vida, tudo que foi passado de magia ancestral para ti. Gente, eu lembro de coisas simples que a minha avó falava quando eu era criança e hoje eu entendo que é uma prática ancestral. Por exemplo, como queimar vela para anjo de guarda tem que ser sempre acima da cabeça, ou queimar vela para pessoas que já desencarnaram tem que ser fora de casa,
Ou, por exemplo, colocar a ruda atrás da orelha para afastar o mal olhado, ou se um vizinho, se alguém vem na sua casa e sua planta murcha, quer dizer que essa pessoa teve uma energia ruim ali, julgou alguma coisa. Então são várias coisinhas pequenininhas que a gente vai lembrando que a nossa mãe, a nossa avó fazia ou falava, que a gente desconsidera, né, que a gente não tem consciência, mas que é uma prática e uma magia ancestral. É muito incrível quando a gente começa a se conectar com essa nossa própria família, sabe? Com os saberes legais, saberes de dons e da própria magia ancestral que elas carregam. Porque muito, gente, se fala da maldição hereditária, né? Que a gente vai até entrar aqui nesse processo da herança positiva e herança negativa. O que seria essa herança negativa, né? Seria a parte obscura da sua família. Seria as crenças limitantes, seria as coisas que não se falam, porque quando você vai fazer sua árvore genealógica e você começa a fazer uma investigação dentro da sua família, com os seus familiares, você descobre umas coisas assim bem cabeludas que ninguém comentava, ou que um ou outro fala uma vez ou outra, mas finge que não acontece, umas coisas assim bem bizarras mesmo, tá, gente? Tipo, já atendi pessoas que, né, o pai abusava do filho ou da filha e aconteceu isso e depois eles ocultaram, ou o avô era matador de aluguel, tem várias coisas assim. Na minha própria família mesmo, eu descobri que um bisavô meu era jagunço, né? Na época falava jagunço, mas é esse tal de matador aí, né? Que matava por dinheiro. Então a gente começa a descobrir umas coisas assim bem cabeludas mesmo, bem obscuras, quando a gente começa a investigar e a perguntar sobre o passado de nossa própria família, de nossos ancestrais. Porque é algo que a gente não pergunta, né? Que a gente não pensa em perguntar quando a gente não entra num processo desse. Só que quando a gente entra no processo do resgate à magia ancestral, eu realmente convido vocês a fazer essa autoinvestigação aí, né? Dentro de si mesmo, dentro das suas lembranças e dentro da sua própria família. E o legal é que faz essa conexão também, né? De você ligar para a tia, para a mãe, para a avó, para o tio, para perguntar coisas que você não sabe, para perguntar nomes de pessoas que vocês não sabem, mas que vocês carregam aqui, ó, dentro do seu sangue, do seu DNA. Você carrega dentro da forma que você age. Você carrega como você se expressa. Porque a gente é a somatória de todos os nossos ancestrais. Né? Então, quando a gente começa a descobrir quem eles eram, a gente começa a entender mais quem somos. Então, aquela perguntinha difícil, que é quem eu sou, eu falo que antes da gente responder ela, a gente tem que saber de onde a gente veio. De onde viemos? Quais características que o meu próprio corpo tem, carrega? Quais os sentimentos e pensamentos que o meu próprio corpo carrega? Quando eu penso nisso, logo penso nos meus ancestrais, porque é deles que eu carrego. A gente é 50% nossa mãe e 50% nosso pai. E dentro desse 50% da sua mãe, tem 50% da mãe dela e 50% do pai dela. E assim sucessivamente. Então, nós somos as somatórias de todos os nossos ancestrais. Mesmo que você ache, talvez, aí que você não tenha uma boa relação com a sua mãe ou com seu pai, ou que você ache alguém de sua família, nossa, mas aquela pessoa foi ruim e tal, não, eu não tenho nada dela. Tem. A gente tem. Tanto que quando eu descobri, né, que eu tinha um parente jagunço, eu pensei, agora eu entendi o porquê dessa coragem, né, que eu sempre tive, dessa fúria, né, que principalmente quando eu era mais nova, né, eu era uma pessoa assim, não mexe comigo, né, sempre fui muito defensiva, né, sempre fui muito durona. E eu percebi que vem desse ancestral, né, que meu pai também é assim, né, que é o bisavô dele, né, que foi assim, ou o avô dele, é o avô dele que foi assim, né, e meu bisavô. Então, a gente começa a perceber algumas características obscuras também do nosso passado, né, do passado de nossos ancestrais que também habitam em nós. E quando a gente tem consciência, a gente tem mais controle, tá? Que a gente, por exemplo, você não vai fazer um tratamento com o médico, ele não vai te passar um remédio se ele não saber primeiro qual que é a doença. Então, da mesma forma, esses sentimentos para ser transmutados dentro de nós. Primeiro a gente precisa saber qual é a origem deles,
né? De onde que eles vieram, como que eles nasceram, para que a gente consiga, de alguma forma, liberá-los. Então, quando a gente faz a árvore genealógica, a gente vai olhar para a herança negativa também, né? Que é a tal da maldição hereditária, né? Que são algumas pragas e maldições, né? Que são passadas de geração em geração também. Como, por exemplo, a escassez, a fome, né? Que é muito comum dos povos da gente aqui, que é da região do Brasil, né? Que vem aí de uma ancestralidade indígena e africana, a maioria de nós. Então tem muito esse processo da maldição de escassez, né, de fome, de enfermidades, né? Muitas famílias carregam muitas enfermidades e a gente traz todas elas com a gente até o momento que a gente quebra, que a gente corta, depois de ter essa consciência, né? Então, na herança negativa é tudo que é de ruim, tudo que há de atraso, né? Tudo que dificulta de você ser a sua melhor versão, toda a ansiedade, insegurança, escassez, ignorância, né? Às vezes você é uma pessoa muito fechada, muito ignorante, com as ideias ali muito formadas, mas não são as suas ideias, são as ideias dos seus ancestrais, porque eles que te criaram, então você ouvia aquilo ali durante muitos anos da sua infância, né? Até você sair de casa. Então a gente meio que é reprogramado com todos os padrões positivos e negativos de nossos ancestrais. É uma reprogramação automática feita sem que eles percebam, tá, gente? Não é que eles são, nossa, eles são os vilões e me reprogramaram para eu ser assim, não. Eles reproduziram o que eles aprenderam. Então, quando a gente tem a oportunidade, você que está aqui, né, que sentiu o chamado para essa aula, provavelmente você veio para quebrar isso, porque esse conhecimento está chegando para você. Então, quando a gente recebe esse conhecimento, a gente tem o poder de quebrar, de fazer essa magia acontecer, né? Porque muitos deles não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, essa consciência que você está tendo agora. Pois estamos num processo de transição planetária onde muita clareza, muito despertar consciencial está acontecendo em massa. Então você foi privilegiada para acabar com esse sofrimento, né, que impera a sua vida e da sua família há tanto tempo. Seja ele físico, emocional, mental, financeiro, espiritual, seja qual área for. Você tem esse poder de quebrar, de transmutar, de mudar. Então, esse lado da maldição hereditária, eu vou falar um pouco mais, né, sobre ela, e de como que a gente pode quebrá-la. Mas antes eu gostaria de falar da herança também positiva, que foi a que me fez virar uma chavinha muito grande em minha vida, principalmente em descobrir quem eu realmente era. Porque a gente fica muito na maldição hereditária, maldição hereditária, maldição hereditária. Nossa, mas minha família só teve coisa ruim, não teve ninguém aí que fez algo bom, não tem nada de positivo, né? Quem que você é? Quem que você se tornou com essa criação? Você é uma pessoa trabalhadeira, estudiosa, esforçada, verdadeira? Ou você é uma pessoa mentirosa, egoísta, ignorante, arrogante? Tudo vai determinar os valores, né, que você viu ao longo da sua criação. E na herança positiva, a gente olha para tudo que a gente trouxe de bom, para tudo que a gente herdou de positivo. Porque todos nós temos sombras e luz, todos nós temos valores positivos e negativos. Então, começar, depois que a gente recebe, entende o processo da negativa, né, da herança negativa, vai ali, perdoa, né? Faz o Ho'oponopono, que eu vou mandar para vocês também, essa oração, que é uma oração para a gente pedir perdão para todo o mal que você ou a sua família já fez para alguém nessa e em outras encarnações, para que vocês se limpem desse peso, dessa carga hereditária, né? Dessa maldição aí negativa. E aí você começa a se conectar com essa herança positiva, né? Que é esse processo de você resgatar os dons, os saberes, as manias positivas, né? Tudo que é relacionado de bom que tem também dentro do seu berço, dentro da sua família. A questão de você ser honesta, a questão de você ser trabalhadora, de você correr atrás, de você ser independente, de você ser
próspera ou abundante, se for o seu caso. Então, todos nós também recebemos padrões positivos de nossa família para que a gente possa continuar com esses conhecimentos passando adiante também, né? Tudo que há de positivo. Porém, com essa virada que aconteceu aí no mundo da tecnologia, né? Da informação a todo vapor, a gente começou a se conectar mais com as informações do Google do que com a nossa própria família, do que com as nossas próprias raízes. Então, a árvore genealógica vai fazer que você também reconheça os padrões positivos que a sua família carrega, as heranças positivas, as magias ancestrais, as práticas mágicas ancestrais que foram perdidas por conta desse mundo tecnológico, né? Tenho certeza que, independente da idade que você tem, você já tomou algum chazinho na sua infância. Tenho certeza que você sua avó, sua mãe, sua tia, alguém já levou você na benzedeira quando você era criança, estava com a espinhela caída, ventre virado, ou deu bicheira em algum lugar. Então, assim, esses saberes, sabe, essas raízes aí que a gente não pode perder. Você que talvez aí é mais jovem, está na casa dos 30, 35 anos e talvez já tenha filho, você já levou seu filho para benzer? Você continuou com essas práticas ancestrais que foram te ensinadas? E que você recebeu bênçãos e curas através delas? Você está dando chá para os seus filhos? Então é sobre isso, sabe? Você tem tomado chá? Você tem um altar na sua casa onde você acende sua vela, onde você tem a sua fé, né? Você faz os banhos de ervas. E talvez você não aprendeu com sua mãe, com sua avó isso, mas quando você vai fazer sua árvore genealógica, você descobre que sua bisavó ou sua tataravó era benzedeira. Ou que a sua tataravó foi laçada no laço, porque ela era uma indígena. Entende? Ou que você vem lá da região lá de Portugal e que a sua família do lado de lá, seus tataravós, tataravós, eram bruxos. Tem muitos relatos, porque não tem como, gente. Se a gente olhar para 200 anos atrás, que vai ser mais ou menos na época que o nosso tataravô viveu, a magia ainda era muito utilizada. Não existia farmácia em qualquer esquina. A medicina não era avançada, a medicina ocidental. A medicina da floresta era muito mais utilizada. Até 100 anos atrás, a medicina da floresta era muito mais utilizada. Então, o resgate à magia ancestral é sobre você resgatar essas raízes, esses saberes, essas práticas. Para que a gente não se perca nesse mundo digital. Graças a Deus existe e possibilita com que a gente esteja aqui com esse contato, né? Hoje em dia, como é que fala? O espaço-tempo não é mais limitação, né? A gente consegue se falar de onde é que esteja. Tem gente aqui que não é nem do Brasil, né? Que está no grupo. Então, graças a Deus, tem aí a tecnologia para nos aproximar. E eu gosto sempre de ver o lado positivo. E eu acredito que essa tecnologia, ela não veio à toa. Ela veio para realmente que esse despertar aconteça de forma coletiva. Porque o tanto de gente que antigamente também não teria acesso a muitas informações, né, que são importantes. Então, vamos usar o que é de bom do digital, mas sem perder as nossas raízes, sem perder os nossos ancestrais, as histórias, o estilo de vida. Eu fico aqui falando, nossa, eu não importaria se desse um blackout geral aí, energia acabasse, porque eu ia amar viver um tempo aí, né, da experiência de viver à luz de vela, de parar de olhar para a tela e fazer fogueira, né, porque a fogueira, antigamente todo mundo no final do dia, né, jantava e ia para a beirada de uma fogueira, né, a família para conversar, porque não tinha TV, hoje em dia todo mundo vai para frente da TV ou do telefone, né, então foi trocado alguns elementos de uma forma muito bruta. Porém, né, eu acredito muito no plano do Criador e eu sei que nada é por acaso. Se a tecnologia veio é porque tinha que vir mesmo, só que a gente tem que tomar esse cuidado para não perder a nossa ancestralidade, gente. Para não perder o que há de bom da nossa ancestralidade. As dificuldades, a pobreza, o sofrimento, a enfermidade, né, que antigamente não tinha
tecnologia e estudo e conhecimento suficiente, né, para salvar muitas vidas, hoje tem. Mas a gente não pode perder o que é de bom, o que é de ruim a gente deixa e agradece porque, pela tecnologia que nos foi dada, né, pelo conhecimento que hoje nos foi dado. Porém, a gente não pode perder nossas raízes e o que há de positivo dos nossos ancestrais. A gente tem que passar isso de geração em geração. Então é comprometimento meu, seu, de quem seja, né? Primeiro viver, primeiro ser, né? Realmente resgatar isso e praticar na sua vida, começar a tomar banho de erva semanalmente, começar a tomar chá, não só quando tiver com a garganta inflamada, mas também no seu dia a dia, trocar um pouco do café pelo chá de vez em quando, né? Começar a se conectar mais com a natureza, porque pensa, gente, antigamente não tinha muro, não tinha essas coisas. Antigamente todo mundo vivia no mato. A sua tataravó vivia numa casa de barro, se for. Os indígenas, entendeu? Então, a gente realmente resgatar esses saberes positivos. E aí tem também essa questão, gente, da nossa ancestralidade terrena, né, que é essa ancestralidade da nossa própria família que a gente encarnou agora, e tem a ancestralidade cósmica também, que eu não vou entrar aqui, senão vai ficar muito extenso, mas que seria ali os registros acásticos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, é como se fosse um backup que a gente tem de todas as vidas que já vivemos. Esse papo aqui é para quem acredita em reencarnação, tá? Senão não vai fazer sentido para você. Mas existe aí esse estudo, né, dos registros acásticos, que foi canalizado e divulgado, né, disseminado aí esse conhecimento através de Helena Blavatsky, que foi uma bruxona aí, né, muitos falam que ela é a mestra nada, né? Que ela até se ascensionou. Então ela realmente foi uma pessoa muito, muito, muito importante na divulgação do autoconhecimento, né? De descobrir a verdade, da gente se conectar com nós mesmos, que viveu mais ou menos ali meados de 1700, 1800, né? E ela foi uma grande mulher, uma grande guerreira, corajosa, que viajou o mundo naquela época, que não era fácil, né? Em busca de conhecimento, foi para o Tibete, foi para a Índia, para todo lado aí. Dentro da formação completa, a gente também fala muito sobre ela, falam, né, uma biografia bem completa ali sobre ela, mostrando todo o conhecimento que essa mulher tinha, e ela também foi a fundadora e a criadora da teosofia, né, que é esse estudo filosófico que busca saber a verdade, tá? Eu sou apaixonada pela teosofia, estou até buscando me iniciar aí, né, nos estudos iniciáticos da teosofia, que traz essa revelação do Cabala, né, do Antigo Egito, e de todo conhecimento e magia que já foi divulgado, dos grandes filósofos que já foram, já canalizaram muita coisa aqui pra gente, né? Então, se você quer se aprofundar, busca aí sobre Helena Blavatsky, sobre os livros dela, para você entender um pouco mais sobre o que seriam os registros acásticos, que é a nossa ancestralidade cósmica, que é a conexão, que é um armazenamento de todas as vidas que já vivemos, tá? Porque pode ser que você em outra vida provavelmente tenha sido uma curandeira, uma bruxa, né, uma feiticeira, ou uma anciã, uma indígena, né? Pode ter sido muita coisa, como pode ter sido outras coisas ruins também, tá, gente? A gente descobre várias facetas que já vivemos aí, né? Porque a gente tá aqui para evoluir, então, claro que no início lá a gente já fez muitas merdas, né? Então, se vocês tiverem afim, né? Porque eu não vou entrar muito nisso, gente, que primeiro a gente tem que entender a ancestralidade daqui, né? Os nossos ancestrais, a nossa família, conhecer a nossa família, conectar com a nossa família, né? E aí depois que a gente saber de onde a gente veio aqui, aí a gente busca a origem de lá, né? Mas um passo de cada vez. Mas, para os curiosos aí que quiser saber um pouco mais sobre essa ancestralidade cósmica, estuda aí sobre Helena Blavatsky, sobre essa questão dos registros acásticos, tá? Então aqui eu vou trazer algumas dicas de como vocês podem quebrar, né, a maldição hereditária. A maldição hereditária ela é um termo muito usado dentro do evangelho, né, das religiões evangélicas, tá? E eu gosto desse termo, eu gosto dessa forma que eles falam da maldição hereditária.
que são essas limitações, esses bloqueios, essas crenças, essas doenças que se manifestam, né, a partir dessa repetição de padrão, né, passado de geração em geração. Então, como que a gente pode quebrar? A primeira coisa você já fez, que é ter consciência desse processo. A segunda coisa é a gente ter vontade de liberar, né? Você tem que ter esse comprometimento, olha, quero desfazer dessas maldições hereditárias, quero ficar só com o que é de bom, o que é de ruim eu agradeço, né? Perdoo, libero, para que a gente não continue com esse caminhar daqui para frente. Então eu trouxe aqui, né, alguns caminhos que você pode estar usando para quebrar essas maldições hereditárias. Primeiro é você ter essa fé também, né? Você tem que ter essa fé de querer mudar esse padrão, buscar um arrependimento, né? Que dentro da oração do Ho'oponopono, como eu falei, vai ajudar, porque você vai estar pedindo ali perdão por todo o mal que você ou sua própria família já fez a alguém. Então, você entrar nesse processo de arrependimento, de se arrepender por todo o mal que a sua família já fez para outras pessoas ou para si mesmo. E também trabalhar o perdão, que dentro da oração do Ho'oponopono também você vai ter essa oportunidade. De perdoar eles também, né? De não ficar com raiva, porque às vezes quando a gente descobre toda a maldade que a nossa família já fez, ou todos os padrões negativos e ruins que a gente carrega, que foi por conta deles, querendo ou não, a gente às vezes tem um certo rancor. Então é perdoar também, buscar perdoar os erros dos seus semelhantes. Buscar fazer terapia, né, gente? Terapia sistêmica, constelação familiar, é muito importante nesse processo, para que você entenda esse emaranhado da sua família aí e por que tudo isso aconteceu. Terapia ancestral também, tá? Buscar fazer algum método de terapia ancestral, às vezes uma regressão, às vezes se colocar em cursos, né, que fala sobre esse processo ancestral, que se coloca nesse resgate da ancestralidade, como essa formação, por exemplo. E, por fim, aqui eu coloquei o Ho'oponopono, né, que eu já tinha falado desde o início, que vai ser uma ferramenta muito importante. Então, faça 21 dias de Ho'oponopono com essa intenção, com essa fé, com essa vontade de liberar e perdoar, né, todos esses padrões negativos que já passaram aí na sua família, tá? Eu vou encaminhar para vocês um PDF, tá? Com algumas informações que eu falei aqui sobre a maldição hereditária, sobre herança positiva e herança negativa, e também vou compartilhar com vocês algumas orações, tá? Tem uma oração aqui dos antepassados, tem uma oração de proteção para andar na mata, que essa foi passada de um ancestral para mim, então é uma oração da minha própria ancestralidade, porque a gente pode receber a ancestralidade tanto da nossa própria família como da família de outras pessoas, né? Igual, dentro da formação, tudo que eu canalizo aqui são resgates que eu fiz comigo mesma. Então a gente aprende muito também com a ancestralidade e com as práticas ancestrais de outros familiares, tá? E eu também indiquei aqui dentro desse PDF um ritualzinho de conexão, né, invocação e comunicação com os ancestrais, tá? Caso vocês sintam aí essa vontade de se conectar com os seus ancestrais. E é isso, esse é um pouco do que seria esse resgate à magia ancestral. Eu vou mandar o material para vocês fazerem esse processo agora com vocês mesmos, agora que vocês têm consciência do que é o resgate à magia ancestral. Então eu convido que vocês comecem a fazer a árvore genealógica. A árvore genealógica, gente, é uma prática que você não vai fazer do dia para a noite, tá? Ela requer tempo, porque vai depender da sua mãe, do que sua mãe sabe, do que sua avó sabe, né? Porque às vezes você não tem muita informação. E essa árvore genealógica que eu vou compartilhar com vocês, ela vai só até o bisavô. Mas se você quiser, você pode, que eu até indico, você pode desenhar, pegar essa aqui de exemplo, ou se você quiser pode imprimir, que eu vou mandar em PDF, né? Mas se você quiser, você pode pegar essa aqui de exemplo e desenhar numa folha maior, tá? Ou numa cartolina, para que você possa ir em mais gerações, pelo menos até o pelo menos até o tataravô, porque é ali que a gente descobre umas coisas mais profundas espiritualmente falando, né? Então, aqui tá até o bisavô, mas busca ir até o tataravô, tá? Tataravó, tataravô. E assim, é tempo, tá? Eu tô fazendo a minha há 7 anos. E ainda, né, não cheguei onde eu gostaria. Então, eu convido vocês a fazer esse resgate ancestral aí com vocês agora, né?
se tiver um tempinho aí, né, que faça já agora, que já se aprofunde nesse estudo, né, que eu vou, já com certeza já vai estar disponível aí no grupo esses materiais que eu falei. E também uma anamnese que eu vou enviar para vocês poderem responder, que é uma auto-reflexão para que vocês entendam um pouco mais aí o que vocês precisam de saber para que esse resgate vai acontecendo de forma natural. E para quem sentiu o chamado, né, do resgate à magia ancestral de uma forma bem profunda mesmo, para conhecer mesmo sobre toda essa questão da ancestralidade da Terra também, né, de onde nasceu a magia, né, como que tudo isso aconteceu, tem a formação completa, né, que eu vou lançar daqui uns dias. Então vocês fiquem atentos, né, que vocês podem também estar se aprofundando ainda mais. Mas no mais eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa para passar hoje, porque amanhã ainda tem muita coisa para a gente ver. Mas é isso mesmo, viu, gente? Amanhã a gente vai entender um pouco aí sobre o que é a história da incensaria, né, ancestral, agora que vocês, né, se conectaram um pouco com ancestrais de vocês. Vamos para essa prática, né? Amanhã a gente vai fazer então um pouco da prática mesmo de como confeccionar o bastão de incenso, que vai ser um de prosperidade e abundância. Então eu mandei as ervas lá no grupo, né? Quais ervas que vocês precisavam de escolher, vou deixar aqui embaixo também. E aí você pega uma ou duas ou três, tá? Eu coloquei lá pelo menos duas, mas vocês podem misturar até três. Por exemplo, alecrim, abre caminhos e uma canela, né? Um pedaço de canela em pau ali, pode ser também. Então vê o que vocês têm disponível, louro, manjericão, todas as ervas aí que trabalham um pouco da prosperidade e abundância, para que a gente possa fazer esse incenso amanhã. Interessante é que vocês deixam essa erva pendurada, igual eu deixo essas aqui, ó, pelo menos um dia antes, tá? Então, se você acabou de assistir este vídeo e se você tem alguma erva aí na sua casa, já colhe sua erva, deixa ela penduradinha num lugar que não bate muito sol, que não bata sol, né? E que seja um pouco mais escurinho, mas que ventile, tá? Para que ela dê um pouco, libere um pouco da água para que amanhã, quando a gente for fazer, ela não esteja totalmente seca, mas também não esteja tão molhada, porque quando a gente enrola elas quando elas estão muito molhadas, acabou de pegar e já enrola, pode ser que mofe, né? Não é todas, algumas são assim, mas para prevenir é melhor que vocês deixem aí 24 horas pelo menos ela secando, tá? E aí amanhã a gente se encontra novamente, onde a gente vai falar aí sobre o que é essa incensaria, né? Como que vai funcionar também, o que vai ser ensinado dentro da formação completa. E também vamos aprender um pouco sobre o poder oculto das ervas. Eu vou disponibilizar amanhã, né, um e-book com mais de 30 ervas falando sobre o poder oculto, porque quando a gente faz, né, um bastão, prosperidade, abundância, a gente está olhando para o poder oculto de cada planta, tá? Para a energia oculta dela. Então, o manjericão, ele faz a questão aí da abundância, da prosperidade, porque ele faz uma limpeza no campo da pessoa e deixa com que o campo esteja aberto, né, para que coisas boas possam chegar. Então, cada uma tem a sua característica e eu vou disponibilizar para amanhã vocês esse material aí e vou falar também um pouco sobre o que é esse poder oculto das ervas, tá bom? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e continue o processo com vocês aí agora no individual. Arro, gratidão.